boa tarde, boa noite para todos vocês. Nós somos os dinizistas com mais um Ou Vai o Racha, as maiores zebras dos torneios de seleção. Deu ela, deu zebra, como já dizia a mulher do Fantástico. Solta a vinheta, maestro. Este programa chega por cortesia de Elodin Marketing. Você quer estourar em leads e visualizações? Entre em contato com o Elodin Marketing. Contato no rodapé do vídeo, na descrição. E um grande abraço pro Nilson. Tamo junto. Grande Nilson! Uma empresa totalmente excelente. Giovanni Tchê, boa noite, senhores. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem também para mais um Vai ou Racha. Essa vez falando de seleções, eu tô até trajado com a seleção do México. Arriba, México! Então vamos para mais seleções, embora o México não vai estar listado aí, mas sempre bom falar um pouco de seleção, de competições, de zebras principalmente. E vai ser mais uma vez satisfação com essa bancada maravilhosa. A gente falar o mais puro futebol alternativo. Vamos que vamos. Boa noite, Thier. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sempre lembrando, né? Vai ser um tema muito bom, tô com altas expectativas. Tô com a camisa da seleção também, mentira, tô não, estou a paisana, vamos dizer assim. A seleção havaiana, né, Thier? A seleção havaiana. Tem alguma seleção que tenha um abacaxi como símbolo? Deixa aí nos comentários. E é isso aí, que vença o melhor aqui nessa disputa. E vale lembrar aqui, já dando um spoiler de certa forma, só vamos retratar de competições existentes. Então a Copa das Confederações não entrou aqui. Maravilha. Nem a Copa das Confederações e nem a Home Nations, que era a competição lá do Reino Unido. Que deve ser os únicos títulos da Inglaterra sem ser Copa do Mundo e aquelas Olimpíadas lá do tempo que a nossa bisavó era nova. Então aqui nós temos as competições continentais existentes e a Copa do Mundo. Então listados aí por ordem cronológica, todos eles, e a gente começa com a Bolívia de 1963, que para mim já segura para zero. Eita, rapaz, Já começamos segura já assim. Rapaz. Segura para zero porque foi uma Copa América que foi totalmente esvaziada e a Bolívia quase perdeu para o time C do Brasil na final. Quer segurar? A gente segura. Eu tinha Podemos pensado já em segurar. uma nota baixa também, mas não sei se para zero, mas Sim, seja nota baixa mesmo, mas não sei se seguraria pra zero, mas vamos que vamos. vamos segurar, já segura. Tá. Então vamos lá para o Paraguai, campeão da Copa América de 1979. Campanha boa essa, viu? Posso fazer as honras? Claro, mano, fica à vontade. Vamos lá. Vale destacar que em 1979, que é o ano aí do título da nossa seleção paraguaia, os jogos eram realizados em ida e volta, né? Porque, se não me falha a memória, o torneio nesse devido ano não tinha diferente. Fixa. Isso. E aí avançou em primeiro no grupo C, venceu 2 vezes o Equador e empatou 2 vezes com o Uruguai. Nas semifinais já pegou o pedreiro, Brasil. Ganhou em casa por 2-1 e empatou fora de casa por 2-2. E o Brasil, se eu não estava errado, completo, já com Zico, Dinamite, a galera toda. E na grande final, enfrentou o Chile, que na época também não tinha título continental, né? E aí, na ida, venceu por 3-0, perdeu na volta por 1-0 e naquela época tinha um jogo de desempate. Só que nesse caso o jogo de desempate foi 0-0. E com isso, o Paraguai venceu o torneio por causa do placar agregado. Como destaques daquela seleção, tínhamos o Romerito, tá certo? O Júlio César Romero, o Eugênio Morel, que foi artilheiro da equipe do torneio. Também tínhamos o Roberto Fernandes, pai do Gatito Fernandes, goleiro do nosso Botafogo. O Merito, que é ídolo do Fluminense. Exatamente. E o Carlos Chiesi, me perdoem se eu pronunciei errado. E aí, senhores, qual a nota? Para mim já é uma nota legal. Tirou o Brasil. Eu coloco perto do que tem por aí, né? Eu coloco
colocaria ele numa nota 7. Pensei nessa Deve também. ser 7 também. Ou um 6 ou um 7, pra mim estaria de bom 6 ou tamanho. 7, né? Talvez desça pra um 6, mas podemos deixar no 7. Compro. Eu compro na hora. Vou deixar um 7. 7, então? Vou deixar o Paraguai na nota 7, então, pessoal. Beleza. Então agora o Kuwait, campeão da Copa da Ásia de 1980. Esse é bizarro. Esse é. Esse bizarro. cheira zebo pra vocês? Cara, pra mim é bizarro, visto que a equipe nunca mais chegou ao mesmo patamar. Eu colocaria numa nota, não seguraria pra 10, mas eu colocaria uma nota interessante. Mas se tiver um contraponto aí, fica à vontade também pra falar, mano. Gil, você quer falar a campanha? Eu vou dar uma breve pincelada. Ele ficou em segundo colocado. Um empate, uma derrota, ao lado de Coreia do Sul, Malásia, Catar e Emirados Árabes. Nas semifinais tirou o Irã por 2-1 e na final derrotou por 3-0 a Coreia do Sul. Então, bem que naquela época a Ásia não era o que ela é hoje. Uma coisa que é hoje, exatamente. Sim. Assim, deduzindo pelas seleções da época, Malásia nunca foi potência, o Catar só teve um destaque a partir de agora, ali 2018 para frente, 19 vai constar aqui também. Exato. Emirados Árabes Unidos nunca vi fazer graça. Jogou a Copa de 90, tá? Tem esse fato. Talvez o mais forte ali foi justamente eliminar o Irã nas semifinais e a Coreia do Sul também, de certa forma. Então, o Irã ele já tinha jogado a Copa de 78, o Kuwait, se não me engano, joga a Copa de 82 ou 86, não lembro agora qual das duas ele jogou. Então era uma base que já estava se mostrando um pouco mais forte continentalmente. Mas é claro que na época, o Kuwait é um ovo encravado, né, no sul do Iraque, né? No Golfo Pérsico. Então, foi uma geração que deu certo. Vários países pequenos quando ganham. Eu acho uma campanha respeitável por ter tirado o Irã, por ter tirado a Coreia do Sul, que apesar de naquela época não ter participado de nenhuma Copa, né? A Coreia só estreia. Na verdade, ela estreia em 54, mas estava num hiato aí até 94, se não me engano. Acho que ela ficou sem jogar a Copa do Mundo. Mas era uma seleção de respeito. Eu colocaria numa nota 8. Opa. O Kuwait jogou a Copa de 82, só ressaltando aqui. Pronto. Foi campeão 6 vezes da Copa do Golfo. E também a gente não levou em conta a Copa do Golfo. Pra esse caso. Na Copa do Golfo é pouca gente que joga, né? Exatamente, é mais não existe mais essa competição, se eu não me engano. Não tem informações concretas sobre a Copa do Golfo. E aí, o Grunge deu nota 8, Giovanni, você compra? Discorda? Mano. Um 7, um 8. Acho que é por aí mesmo. Olha, eu tinha pensado na nota até um pouco mais baixa, mas já que eu sou voto vencido, eu vou colocar no 8. Depois, se for para mudar, a gente vai e tira. Agora... Honduras de 91, campeã da Copa Ouro. Essa aí, interessante a campanha deles. Eu vou ler aqui. Honduras caiu no grupo A e foi primeiro colocado, né, com 2 vitórias e um empate, né, ao lado de México, Canadá e Jamaica. Nas semifinais, venceu a Costa Rica por 2-0, perdão. E na grande final, enfrentou os Estados Unidos. O jogo acabou 0-0, tempo normal e prorrogação. E Honduras acabou saindo como vice-campeã, perdendo por 3-4, 4-3, né, no caso. Como destaque, né, tinha Eduardo Benet e Luiz Calix, ambos artilheiros da equipe, com 3 gols. Eu acho que é o seguinte, pessoal. Acho que por Honduras ter sido vice, é uma nota inferior a Paraguai e Haiti. Com certeza. Foi. E perdeu dos Estados Unidos, né? Que México naquela Estados época... Unidos, né? Não tem Sim. Falado de Copa Então, mas em 91 os Estados Unidos não era nada ainda. Sim. E convenhamos, o que os Estados Unidos evitaram algumas zebras aqui, que daqui a pouco vão aparecer, é impressionante. Mas... e não era nem fundada a Major League Soccer ainda, né? Major League Soccer em 94. Não. Os Estados Unidos, naquela época, ele estava
fortalecendo o futebol, né? Em 91 aí eles já sabiam que eles iam ser a sede da Copa de 94. Já tinha jogado a Copa de 90, mas foi só para apanhar. Né? E estava ali ainda num processo. O México claramente era a melhor seleção do continente na época. Só que tem que ver também que o México, por exemplo, ele estava voltando de um processo de banimento que teve nos anos 80, por causa de um jogador que até era do Real, esqueci o nome, que era um cara de gatunagem. Se eu não me engano, o México não joga a Copa de 90 muito por conta disso. Ele pega uma punição braba da FIFA ali naquela época. Pois é. Senhores, para mim, acho que nota 4 ali tá chamando. Pode ser. Pode ser 4 ou 3 até. Eu acho que nota 3, eu coloquei uma nota 3. Pronto. Agora essa próxima. Dinamarca, campeã da Euro 92, tem review sobre isso no canal. Tem, exatamente. Para mim, ó, já começamos. Segura? Eu Segura. Também, eu seguro. Segura. Segura pro 10, no caso. Exatamente. Bulgária, quarta colocada da Copa de 1994. Copa do Mundo aí. Campanha gigante essa aí. Stojkovic. Campanha grande, Copa do Mundo. Posso falar, pessoal? Virou a atual campeã nas quartas. Exatamente. Fica à vontade aí, Gil. Ó, avançou em segundo lugar no grupo D, perdeu para a Nigéria por 3-0, ganhou da Grécia por 4-0 e da Argentina por 2-0. Nas oitavas venceu o México por 1-1 no tempo normal, foi empate e na prorrogação também, e venceu nos pênaltis por 3-1. Nas quartas venceu a Alemanha por 2-1, que inclusive venceu as duas últimas finalistas, né? A Alemanha e a Argentina, né? E na semifinal perdeu para a Itália por 2-1. Na decisão de terceiro colocado, perdeu para a Suécia por 4-0. Vale destacar que essa vitória sobre a Argentina mandaram os argentinos para a repescagem, os argentinos foram eliminados pela Romênia, né? Se não me engano, por 3. Repescagem. Eles ficaram em terceiro e foi para as oitavas, normal. De certa forma seria uma repescagem, entre aspas, vamos dizer assim. Mas já era a Argentina sem o Maradona, né? Ele saiu um jogo antes. Aquela polêmica toda do Maradona, saindo com a enfermeira de campo, tudo mais, enfim. Mas era um time bom, era um time que jogava muito bem. Ganhou com autoridade da Alemanha. Tá? Esse jogo foi um dos raros jogos onde não estava quente lá nos Estados Unidos. Né? Porque, como vocês sabem, né? E talvez o público não sabe, aquela Copa, a maioria dos jogos, todos os jogos foram disputados à tarde, no verão americano, para que fosse no horário nobre da Europa. Né? E naquela época não era os estádios que tem hoje, com tecnologia de ar-condicionado e tal. Então eles eram estádios universitários mais antigos. Então o calor ele cobrava muito ali. E esse jogo em Chicago, no Soldier Field, ele foi numa temperatura mais amena. Estava até nublado. E a Bulgária deitou em cima da Alemanha. Stojkovic jogou uma Copa muito boa. Muito boa. Stojkovic, que eu acho que ainda estava no Barcelona na época. Sim, estava. E ele foi o grande destaque dessa seleção. Por ter tirado as últimas... Ter tirado não, né? Mas por ter ganho das últimas duas finalistas e ter feito um jogo duríssimo contra uma das finalistas, para mim, eu acho que também tem que segurar para 10. A Bulgária, antes dessa Copa, nunca tinha ganho um jogo na Copa do Mundo. E depois de lá para cá, acho que não fez mais nenhuma graça, né? Ela joga 98 só. Ela volta para a Copa de 98, se eu não me engano, ela cai num grupo com Espanha, Nigéria e Paraguai. Só que ela não passa de fase, né? Passa-se Paraguai e a Nigéria. A Espanha também cai na primeira fase na França. Rapaz, segura por 10, mano. Eu seguraria para 10. Para mim. Eu não sei se eu seguraria, mas... E assim, eu ainda digo mais, da Copa do Mundo, para mim, é onde vai sair as coisas mais absurdas aqui. Acho que claramente o 10 tá dado, né? Daqui a pouco a gente chega nele. Vai chegar lá. Claramente o 10 está dado. Mas eu seguraria a Bulgária e mais uma para 10 aí, pelo menos pra gente... Só para fazer uma homenagem aí para essas seleções, porque eu acho que o 10 eu acho que é incontestável. Tudo bem, então. Podemos segurar. Vai segurar? Beleza. Podemos segurar. Canadá 2000 na Copa Ouro.
Esse Canadá aí foi uma surpresa, mas assim, vamos lá. Assim, a Copa Ouro, para quem não conhece, também é uma zona que nem a Copa América, né? Que já chegou a receber outras seleções de outros continentes. O próprio Brasil já não só jogou como quase foi campeão da Copa Ouro, já teve Foi vice, né? foi vice colocado acho que em 2003, né, se eu não me engano. Isso. Foi em 2003 que foi vice-campeão da Copa Ouro. A Venceu Colômbia Coreia do também, que vai Sul. aparecer aqui agora. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá na grande seleção colombiana que acabou sendo vice-campeã nessa edição. Sobre a competição em 2000, tinha uma fase de playoff que o Canadá jogou, ficou em primeiro com 7 pontos, jogou ao lado de Haiti, Cuba e El Salvador. Aí depois no grupo D ficou em segundo colocado com 2 pontos ao lado de Costa Rica e Coreia do Sul. Eram apenas 3 seleções, acabou empatando os 2 jogos. Acabou avançando, venceu o México por 2-1 nas quartas, 1-0 Trinidad e Tobago nas semifinais e venceu a Colômbia por 2-0 na final. É uma campanha que a equipe foi crescendo ao longo da competição, né? E a maior vitória, claro, além da final, né, foi ter batido o México nas quartas, né? Sim, é uma vitória e tanto. Eu acho assim, Um dos destaques era o goleiro Craig Forrest, que jogava Premier League na época, se eu não me engano. Goleiro, qual que é o nome? Desculpa. Craig Forrest. Craig Forrest. Craig Forrest, isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer um aqui para ver onde ele jogou. O artilheiro também era o Carlo Corazin. Jogou Premier League, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui com vocês. Enquanto Ele jogou no West, né? Jogou no West Ham nessa época, exatamente. Jogava Premier League. Isso. Enquanto isso, claro, foi campeão, né? Mas aquela coisa. Pra Nível mim da fica Copa feito de Ouro, Honduras, mas não pega mais do que Sim. 5 pra mim. Não, o nível da Copa Ouro não é alto. É muito baixo. É baixo. Talvez, não sei se vocês concordam, tirando a Oceania, né, por motivos óbvios, talvez seja o continente mais fraco. Não sei se vocês concordam. Em quantidade de seleções grandes, fortes, é mesmo. Sim. Eu concordo plenamente. Então, para mim, nota 4 aí tá bom demais. Nota 4 tá ótimo. Fica à frente de Honduras porque foi campeão, mas porém mais que isso. Agora vem Honduras de novo com o vice dela, só que dessa vez 2001 da Copa América. Essa aí é pancada. Essa aí, para mim, é pancada. Isso é verdade. Que tem o Reel no canal sobre a Copa América de 2001. Depois vocês acompanhem no nosso Insta ou no TikTok. Conta um pouquinho mais sobre essa Copa América. Vamos lá começar sobre essa campanha? Bora lá, mano. O que aconteceu com Honduras? Vale destacar que essa Honduras ela foi convidada, né, no lugar da Argentina, que se recusou a participar daquela Copa América na Colômbia, alegando que a Colômbia, por passar por uma guerra civil na época, não poderia oferecer segurança para os seus jogadores e acabou não indo para o torneio, a seleção da Argentina. Aí a Conmebol, de última hora, chamou Honduras. E os hondurenhos se aprontaram, né? O que aconteceu? Honduras saiu no grupo 6 e ficou em segundo lugar. Perdeu para Costa Rica por 1-0, ganhou da Bolívia por 2-0 e ganhou do Uruguai por 1-0. E agora a brincadeira começa. Nas quartas de final enfrentaram o Brasil e venceram a seleção brasileira por 2-0. Talvez, tirando 7-1, né? Algum outro vexame que eu não me recorde agora da seleção brasileira. Talvez o maior vexame do século, claro, tirando o 7-1. Depois, nas semifinais, acabou perdendo para a seleção colombiana, que viria a ser campeã do torneio, por 2-0. E na decisão... Já era a seleção do Felipão, já, né? Isso, exatamente. E na decisão do terceiro lugar, enfrentou o Uruguai novamente, empatou, foi um jogo até interessante, 2-2 no tempo normal, e venceu nos pênaltis por 5-4. Em destaques daquela seleção tinha o Amado Guevara Rinaldi e o Saúl Martins. Para mim, essa campanha aí é pelo menos a nota 6, viu? Uma campanha bem interessante. Por ter sido uma zona essa Copa América, Honduras acabou... Qual Copa América não é? 2001. Sim. Todas são zoneadas, entendi. Mas essa em específico não contou com a participação da Argentina, né?
Mas foi uma campanha O que dá gigante. mais baseado no torneio. É o mesmo critério que eu usei para a Bolívia lá. Mas por Eu terminar no colocaria Brasil, numa nota 4 numa nota 3. Nem chegou na final, gente. eu acho que ficou à frente Rapaz, da de Honduras de 91. eu compraria uma nota 6, mas já estou vendo que você Eu ia vota colocar na vencido. 5. Eu ia colocar na 5. Eu colocaria na 4. Vamos lá, ele, nota 4. Porque assim, o mesmo Porque, peso que né? teve eliminar a seleção brasileira, que foi a única coisa assim, tipo de on que o Honduras fez, foi o Canadá ganhando Copa Ouro. É, Bom, um ano depois, Turquia, terceira, quarta colocada na Copa de 2002. foi terceira mesmo. Terceira, isso, perdão. Terceira colocada na Copa de 2002. Campanha grande. Essa campanha é grande. Grande. Perdeu Gil, do quer que eu Brasil leia um ou gol você lê? grande já, né? Logo na estreia. Posso falar, mano. Pronto. Avançou em segundo no grupo C, perdeu para o Brasil por 2-1, empatou com a Costa Rica 1-1 e venceu Ó, a China. ó. Esse jogo aí contra o Brasil. Esse Ei, jogo aí, rapaz. ih, rapaz. O O lance aí. juizão inventou um pênalti pro Brasil ali que, olha. Seu nome é igual Olha, ao da imagem aí, o do olha, a imagem que eu coloquei da Turquia é justamente do fatídico pênalti. vai chegar uma aí, já tá chegando, né? Vocês já sabem quem é, que Jesus amado, que Ah, arbitragem Eu vou fez. a rablar. próxima, Eu a vou próxima para rabar. mim é. Ninguém vai me segurar, eu vou rablar. Essa aí vamos falar. Mas, enfim, continuando. Venceu a China por 3-0. Nas oitavas venceu o outro mandante da Copa, né? O Japão por 1-0. Nas quartas de final, outra surpresa também, Senegal, por 1-0, um gol de ouro na prorrogação, saudoso gol de ouro, né? Nas semifinais perdeu para o Brasil por 1-0, na disputa do terceiro venceu a Coreia do Sul por 4-2. E foi um sufoco danado esse jogo da semifinal contra o Brasil. Porque, assim, sufoco, eu digo que o gol não saía. O Brasil claramente era muito mais time que a Turquia. E o Ronaldo teve que achar um gol ali para o Brasil De classificar. biquinho. E é aquele gol, que é aquele jogo famoso que o Denilson coloca 4 turcos atrás dele, né? Aí ele vai Exato. andando com a bola e vai ficando lá uns turquinhos atrás lá. Que ficou conhecido como esse jogo aí. Mas assim, era uma seleção, o Hassan Sukur, né? Que era muito bom. Tinha o goleiro que depois acho que foi até para o Barcelona, esqueci o nome lá. O Rustus Hesber. Isso, bom goleiro. Bom E goleiro. era uma seleção que tinha bons nomes, né? Mas as pessoas não conheciam tanto, porque era uma seleção que não tinha tanto destaque, né? E tal. Sim. Dito isso, eu colocaria numa nota 8. Copa do Mundo, gente. Copa do Mundo tem Para que mim, colocar nota na 7 ou nota 7. nota 8 também, porque tinha também o. Apesar de não ter ganho de grandes seleções, né? Ganha da Coreia do Sul no terceiro lugar, Senegal, que era outra zebra, do Japão, Sim, pô, chegou numa semifinal. exatamente. Não dá para tirar o mérito deles, não. Eu coloco uma nota 8. Pode ser uma nota 8 aí. Ilhan Mancis, né, que você não acabou nos citando, o Grucho, o artilheiro da equipe com 3 gols na competição. Mas foi uma digna. Isso, exatamente. A outra sede da Copa do Mundo foi a Coreia do Sul naquele ano, que foi a quarta colocada, né? Perde para a Turquia. Para mim, segura para 0. Exatamente. Maravilha. Daqui a pouco a gente discute essa beleza aí, para não dizer o contrário. Eu vou rablar e não quero saber. Bom, pessoal, continuando Tá. 2002, só que agora voltando para a Copa Ouro, né? Uma outra surpresa, Costa Rica de 2002. Puxa, aqui a campanha da Costa Rica. Vice-campeã, né? Um regulamento parecido com o de 2000, foi primeira colocada com 4 pontos no grupo C, ao lado de Martinica e Trinidad e Tobago. Martinica, Giovanni. Martinica, obrigado, mano. Martinica. Martinica. Venceu na prorrogação o Haiti nas quartas por 2-1. Enfrentou a Coreia do Sul na semifinal e venceu por 3-1. E na final perdeu para os Estados Unidos por 2-0. Também. Qualquer nota junto com A Honduras. Copa Ouro adora umas seleções alternativas que nem a Copa América alguns anos atrás, Sim, chamando Coreia do Sul e por aí vai. Bom, tem que a Martinica ela faz parte do Caribe, né? É uma colônia francesa do Caribe. Exato. Eu colocaria numa nota baixa, 1 ou 2, porque a Costa Rica foi a Copa do Mundo de 2002. Não era um time. Tinha o Anchope, que era bom jogador. Também. Nota 2, então.
Tinha o goleiro Porras. Goleiraço. A quinta série adora. Grande Porras. Essa aí... Essa aí é a Grécia campeã da Eurocopa de 2004, Essa aí... segunda da 10. Só que assim, eu vou ser bem sincero. A gente segurou a Dinamarca e a Bulgária só para a gente poder debater um pouco mais. O 10 claramente é a Grécia. Não tem. Os caras ganharam de Portugal em Portugal. Pô. Vamos chegar lá. Calma. Vamos segurar um pouquinho, Bom, até para ter um pouquinho mais de graça aí, né, pessoal? É, Muita campanha pela frente, mas... Naquela mesma Eurocopa, a República Tcheca, ou só Tchequia, também chegou longe até as semifinais. Que vamos falar dela agora. É agora. Deixa eu puxar aqui a campanha dela. Ficou em terceiro, né? Vale destacar que ela e a Holanda, né, ficaram em terceiro, porque não tem jogo terceiro lugar né? na Eurocopa. O que é que aconteceu com a nossa querida República Tcheca, ou Tchequia, né? Avançou em primeiro lugar no grupo D, venceu por 2-1 a Letônia, 3-2 na Holanda e 2-1 na Alemanha. A Alemanha, atual vice-campeã do mundo, eliminada na fase de grupos da Eurocopa. Nas quartas de final, venceram com autoridade a Dinamarca por 3-0. E na semi enfrentaram justamente a Grécia e perderam na prorrogação por 1-0. O grande destaque daquela seleção da República Tcheca era o Milan Baros, né? Que jogou no Liverpool, foi campeão da Champions e tal, foi artilheiro da equipe do torneio com 5 gols. E também tinha outros grandes jogadores, como Pavel Nedved, que na época era o atual bola de ouro? Sim, que ele foi em 2003, isso. Peter Cech já era um goleiraço. Tava no Chelsea, né? O Jan Koller também, Marek Heinz, e por aí vai. Uma grande seleção, para mim, é pelo menos 6 ou 7. Foi a melhor geração da história da Tchequia, né? Depois da dissolução da Tchecoslováquia. E, assim, foi uma seleção que chegou à Copa do Mundo, acaba não passando de fase na Alemanha, em 2006, né? Caiu num grupo com Itália, Estados Unidos e Gana, né? Passa, obviamente, a Itália, que vai ser a campeã, e Gana. Mas eu acho que era uma seleção muito forte. Então, claro, não era esperado ir até as semifinais, mas talvez umas quartas de final contava. Então eu colocaria num 2 ou 3 ali. Não é uma coisa tão surpreendente quanto a Grécia. Não. Tipo, se a República Tcheca passasse para a final, pô, legal, era uma seleção que tava correndo por fora ali, tá, tava meio assim lado B, sabe? Agora a Grécia foi totalmente do nada. Ela nunca fez nada antes e nem depois da Eurocopa. Talvez eu tenha me empolgado um pouco com a nota que eu estava pensando com a República Tcheca, mas já que eu sou voto vencido... Não que a Tcheca tinha feito algo depois de 2006, né, na Copa da Alemanha, mas era uma geração que estava voando. Inclusive, um dos maiores pecados daquela Copa foi a República Tcheca não ter passado de fase. Mas convenhamos, beleza que aquela seleção brasileira foi uma bagunça, mas eu acho que eles cairiam para o Brasil. Não, cairia. Mas era... O Nedved, por exemplo, ele talvez até merecesse algo mais do que passar na primeira fase, mas se eu não me engano, ter perdido para a Gana, empatado com os Estados Unidos, atrapalhou. Aí, demais. Qual a nota mesmo, senhores? Eu pensei num 3. Eu tinha pensado em uma nota muito mais alta, mas eu vou ser voto vencido. Então, nota 3. Vamos embora. Naquele mesmo ano, temos aí a China na Copa da Ásia. A China na Copa da Ásia, posso falar? Pode, fica à vontade. A China, em 2004, que foi vice-campeã, ela fez uma campanha de primeira colocação no grupo A, com 7 pontos ao lado de Bahrein, Indonésia e Catar. 3-0 em cima do Iraque nas quartas. Empatou com o Irã nas semifinais 1-1, venceu por 4-3 nos pênaltis. E na final foi derrotada por 3-1 na decisão. Contra o Japão. Contra o Japão, exatamente. Olha, foi uma geração da China que foi para a Copa do Mundo em 2004. Depois nunca mais repetiu o feito, né?
2002. 2002. 2002, desculpa, pessoal. Confundi aqui. Era uma época que o futebol chinês ainda não fazia as contratações que fez ali no final da década Não, de ainda 2000, não. de 2000 e começo de 2010. E talvez eu acho que isso atrapalhou muito a trajetória do futebol chinês, principalmente nesse começo de século. Mas é o que eu vou falar, a mesma lógica que eu usei aí para Costa Rica, eu vou usar para a China. Era uma seleção, a melhor geração da história da China. Entendeu? Então eu colocaria numa nota mais baixa por causa disso. Não chegava a ser uma zebra. Não é como se a Índia fosse para a final da Copa da Ásia. Tirou o Iraque nas quartas de final. O Iraque que vai aparecer daqui a pouquinho. A gente vai comentar mais. O Iraque que estava nas Olimpíadas daquele ano. E não fez feio naquelas Olimpíadas. Não fez. Que vai se depois ele volta, ele é campeão da Copa da Ásia. Exato. Daqui a pouco ele aparece, né? Como você comentou. Então eu colocaria numa nota 2. 2 tá bom. Sendo nota 3, mas se quiser nota 2 também. 2, 3 ali, tanto faz. Vou colocar numa nota 2 aí. Eu acho que se colocar 3 vai acabar descendo. Eu acho que acaba mesmo a discussão da Costa Rica. Panamá 2005 na Copa U. Quer fazer as honras, Tia? Vou fazer agora. Vamos lá começar com a campanha do Panamá. 2005 foi vice-campeã, né? Passou em segundo no grupo A, com 4 pontos, ao lado de Honduras, Colômbia, olha a Colômbia aí aparecendo, e Trindade e Tobago, tá bom? Nas quartas de final, empatou com, acreditem se quiser, a África do Sul, por 1-1, e venceu... Da grande nação da América do Norte. E venceu nos pênaltis por 5-3. 3-2 na Colômbia. Colômbia amava disputar uma Copa Ouro, hein, nessa época. A Colômbia joga muito, até por questão geográfica, né? Ela fica mais perto da América do Norte. Exato. Ganhou por 3-2 a Colômbia, né, o Panamá. E na final, mais uma vez, os Estados Unidos acabando com o sonho de uma zebra lá na América do Norte, né? Foi 0-0 no tempo normal e nos pênaltis 3-1 para os norte-americanos. Destaques daquela campanha, o Luiz Terrada, MVP e artilheiro da competição. O Jaime Penedo já. Salvou o Luiz Terrada. Faleceu aí, acho que ano passado, parece. E o Jaime Penedo, que foi eleito goleiro da competição, né? E aí, esse Panamá, o que é que vocês acham? Então, não era a melhor geração da história do Panamá. A melhor geração da história do Panamá foi a Copa de 2018, né? Exato. O Panamá é um país sem a menor tradição no futebol, né? O esporte tradicional lá é o beisebol, como quase todos ali da América Central. Aí é uma zebra forte, porque ele vai demorar muito tempo para fazer algo relevante. Eu colocaria numa nota 6 ou 7. Eu coloquei numa nota 5. Isso teria uma nota 5. Pode ser também. Pode ser também. Coloca aí na nota 6 e depois a gente vê o que é que faz. Maravilha, então. Maravilha. Beleza. Então. Para baixar. Agora... Bom, o Iraque campeão da Copa da Ásia de 2007. Esse Iraque aí, ele ficou em primeiro colocado no grupo A com 5 pontos. Ao lado de Austrália, que já estava na Ásia. A Tailândia e Oman. Fez 2-0 no Vietnã nas quartas. Fez 0-0 com a Coreia do Sul. Nos pênaltis venceu por 4-3. E na final venceu a Arábia Saudita por 1-0. E ressaltando, que a gente havia comentado, ficou em quarto colocado nos Jogos Olímpicos em 2004 em Atenas. E medalha de prata nos Jogos Asiáticos em 2006. Então já era uma seleção que já tinha um certo trabalho, né? Já era uma seleção mais badaladinha. O que essa geração iraquiana foi ter ido a uma Copa do Mundo. É até curioso que foi bem no meio da guerra do Iraque, né? Que acabou acontecendo. Foi. Sim. Tá. Não sei se ir para 2006, mas 2010 acho que já era esperado tinha essa expectativa, né? Acabou não. Já era já. Não, 2006 não. 2006 eu acho que ainda não era. Começando, né? Apesar de ter ido para as Olimpíadas, para o futebol nas Olimpíadas de 2004. Que até acho que nos Jogos Asiáticos de 2006, né? Também.
Então já era uma geração que estava em ascensão, assim. Era uma boa geração. Olha, eu colocaria numa nota 7 ou 8. Foi uma coisa forte ali que eles fizeram. Mas nota 7, vai 8, eu acho que ainda tem mais Eu coisa acho que para ver. nota 7 Uma também. nota Foi, 7. foi uma grande campanha e tal. Isso. Agora a Venezuela, semifinalista da Copa América de 2011. Primeira vez que os venezuelanos chegam tão longe na competição. Exatamente. Faz as honras, tia. Faço sim. Vamos lá começar com a querida seleção Vinotinto, né? O que foi que aconteceu com a nossa Venezuela? Caíram no grupo B, ficaram em segundo, né? Começaram 0-0 com seleção brasileira do Mano Menezes. Eita, saudade, para não dizer o contrário daquela seleção. 1-0 contra o Equador e 3-3 contra o Paraguai. Esse Paraguai nessa Copa América. Ai, ai. Doideira. Nas quartas de final, venceram o Chile por 2-1. E na semifinal, voltaram a enfrentar o Paraguai. Foi 0-0 no tempo normal e prorrogação e perderam nos pênaltis por 5-3. E na 13º lugar, e aí acabaram tomando uma sacolada do Peru, né? Que Paulo Guerreiro, lembram dele? Por 4-1. Destaques daquela seleção, já tinha o José Rondon, né? Que joga até hoje, jogou até essa Copa América. O Juan Arango e o Oswaldo Vizcarrondo, que foi até eleito para a seleção do torneio. O Arango Sainz, eu acho que era o nome dele, né? Ele jogou muito tempo no Mallorca, da Espanha. Um bom jogador, tinha um chute de longe muito potente. Ele era muito bom. Uhum. Eu acho que era o principal destaque. Venezuela é igual o Panamá, né? Que eu tinha acabado de falar. O futebol não é o esporte mais popular, é o beisebol. Né? E foi, acho que, a primeira grande geração da Venezuela. Exato. Que, tipo, sabe, ela deixa de ser o saco de pancada do continente para já começar a desenvolver ali alguma coisa. Tem a chance de ir para essa Copa, porque são claramente melhores que a Bolívia, melhores que o Chile, melhores que o Paraguai. próprio Peru, o Paraguai. Então eles têm alta chance, pelo menos, de Não, pegar uma tem repescagem. chances claras. Essa Copa, eu acho que a Venezuela, finalmente, ela vai estrear na Copa do Mundo. Exato. E assim, pô, eu colocaria nota 6 ou 7, não sei você. Eu pensei nessa nota 5 aí. Me chamou A mais 5 tá atenção, vazia, né? Tá, então vamos só colocar aí. mais atenção essa nota 5 aí. Pensei nessa nota 5 aí pra colocar o vinho tinto. Tia, como nosso grande correspondente da Oceania, faça as honras. Está aqui, ó. Vamos lá. Agora eu fico maluco. Nosso Tahiti de 2012. Tahiti, que foi campeão da Fala do Liga Tahiti. da Copa das Nações da UFC de 2012. Para o público que não acompanha, né? Foi a única seleção, tirando a Austrália, até a Austrália se retirar da UFC e ir para a UFC, e a Nova Zelândia, que hoje, né, e praticamente sempre foi a grande potência continental, né? Foi a única seleção a ganhar o torneio local, né? O que deixa de ser um zebra. Vamos lá para a campanha do nosso querido Tahiti. Foi primeiro colocado no grupo A com 9 pontos, venceu os jogos contra Nova Caledônia, Vanuatu e Samoa. Na semifinal, venceram as Ilhas Salomão por 1-0 e na grande final voltou a enfrentar Nova Caledônia e venceu novamente por 1-0. Como destaque, tivemos o querido Nicolas Valar, MVP da competição, o Lorenzo Terral, o centroavante artilheiro da equipe, com 5 gols. Senhores, essa campanha, por mais que tenha sido histórica, tem um fator que joga ela muito para baixo, que não foi ter vencido, não ter conseguido vencer a potência do continente, que é a Nova Zelândia. Eu acho que se fosse a Nova Caledônia, ia ser uma nota bem maior. Sim, que a Nova Caledônia ela conseguiu uma façanha, derrotou Exatamente. A Nova Zelândia e perdeu para o Tahiti na final. Uma loucura. O Tahiti, que é uma seleção semi-profissional, né? Exato. Tahiti, que é uma colônia francesa, assim como a Nova Caledônia também.
Só que assim, pô, é a Oceania, claro que a gente tem que contemplar todos os continentes aqui. Eu colocaria nota 1. Eu Não também, seguraria para 0, porque foi campeão, e, pô, é o sim. Tahiti, cara, entendeu? Mas eu colocaria nota 1 ali tranquilo. Para mim, nota 1, nota 2, infelizmente não tem muito o que fazer, porque é um nível É, claramente mais fraco, são seleções semiprofissionais, com exceção da todas Holanda. elas, até a da Nova Zelândia, tem jogador que é sempre profissional ainda. Sim, Tem um outro ali, mas não tem É, muito o que fazer. isso. Agora vem a Zâmbia, campeã da Copa das Nações Africanas de 2012. Essa é grande, viu? posso fazer Essa é uma? forte. Essa é forte. Essa é forte e foi uma das maiores justiças que o futebol já cometeu, né? Que o futebol fez, né, no caso. Porque a Zâmbia ela tinha uma geração muito forte no começo dos anos 90, né? Ia para a Copa do Mundo de 94 tranquilamente se não fosse um acidente de avião que matou a delegação inteira, né? E aí, em 2012, finalmente veio o título da Copa Africana. E o curioso é que a final foi no Gabão, onde foi justamente o acidente. As ironias do Isso. destino. Esse. Enfim. Oh, pode falar, mano. Não, tem isso aí também. Então. Foi justamente no país em que houve o acidente que devastou a grande geração da Zâmbia, que ia para a Copa de 94, goleou a Itália. Inclusive estava Nas nas Olimpíadas, que estava na nossa trivia, inclusive lá do Instagram, para quem lembra, para quem participou lá, estava na nossa trivia das perguntas. Exato. E sobre a campanha em si, uma campanha grande, gigantesca, né? Primeira colocada do grupo A com 7 pontos ao lado de Guiné Equatorial, Líbia e Senegal. 3-0 no Sudão, nas quartas. 1-0 sobre Gana nas semifinais. E enfrentou a Costa do Marfim, 0-0 no tempo normal, 8-7 nos pênaltis. Sobre a Zâmbia, né, vale destacar que derrotou nessa final, talvez, se não a maior, uma das maiores, sem dúvida, gerações da Costa do Marfim, que tinha Didier Drogba, Yaya Touré jogando uma barbaridade, outros nomes aqui que agora eu esqueci, né, mas enfim, era uma geração muito boa da Costa do Marfim. Foi devidamente recompensada também, é uma boa geração. Senhores, nota 7, tá chamando? Olha, Tá chamando nota 7, claro. Eu só não vou segurar pra... Ó, eu vou confessar uma coisa pra você. Eu não seguro pra 10. Eu não seguraria pra 10 porque tem coisa boa vindo aí ainda. Não, e Eu outra até coisa. seguraria pra 10. Eu seguraria Ó, pra 10, acho que não se tinha tirasse, ó, se tirasse Copa do Mundo e Eurocopa, era uma briga forte, era uma briga assim, ferrenha pelo 10. Sim. Sim. Eu colocaria no 8. Eu fecharia no 8 ali. Eu coloco no 7 porque eu acho que tem duas campanhas que vão vir aí que são mais fortes, ou vale o debate. Eu colocaria na nota 7. Pronto. Tá bom. Qualquer coisa a gente pode ver também futuramente para 8, se for o caso. É. Bom, País de Gales aí, ou só Gales, Vamos lá? semifinalista da Euro 2016. País de Gales em 2016 ficou em terceiro, mais uma vez. Não tem jogo de terceiro lugar, né? Como o Grun já adiantou, finalista. Avançou em primeiro no grupo B, né? Venceu por 2-1 a Eslováquia. Perdeu para a Inglaterra por 2-1. E no jogo derradeiro da fase de grupos, passou com tranquilidade sobre a Rússia, 3-0. E aí, nas oitavas de final, enfrentaram a Irlanda do Norte, venceram por 1-0. Nas quartas de final, venceram o Grunge vai adorar essa aqui, a famigerada geração belga, por 3-1. Um belíssimo mais um carrasco aí da Bélgica. Um belíssimo gol do Robson Canu. E na semifinal acabaram sendo eliminados pela geração portuguesa de Cristiano Ronaldo e companhia, né, por 2-0. Como destaques tinha o Gareth Bale, né, artilheiro da equipe com 3 gols, o próprio Robson Canu, o Aaron Ramsey, lembram dele? O homem que, quando fazia um gol, né, uma celebridade. Uma celebridade. O terror das celebridades. Exatamente. E o Joe Allen. Bom jogador, viu? Bom jogador. Sim, bom jogador. Senhores, e aí? O que é que vocês acham? Olha... Bom, pode falar. Pode falar. Fala. Não, o que eu ia falar
Assim, analisando a campanha, foi uma campanha boa por ter ido até as semifinais, com certeza. Mas acho que o único resultado grande que podemos dizer assim foi contra a Bélgica nas quartas de final por 3-1, a famosa geração belga. Porque se a gente pegar assim, Inglaterra perdeu, Eslováquia, talvez a Rússia, mas a Rússia, embora a A Rússia foi até Rússia as quartas de sempre. final em 2018, mas a A Rússia não. Rússia, ela era a atual sede da Copa do Mundo, estava montando uma seleção legal. É, Só que a aí Rússia, venceu tirando a a Irlanda Copa do de Norte. 18, foi muito. Tirando a Copa de 2018, a Rússia sempre dava umas patinadas em competições, tanto continentais quanto a Copa do Mundo, que é impressionante. Eu coloquei uns 5 ou Oi. 6 aí. 8. Eu acho que nota 5, talvez. E o Grunge, o que é que acha? A 5, 5. 5 é uma boa. Bom, pessoal, Agora vem agora. a Jamaica de 2017 na Copa Uno. Exatamente, deixa eu procurar aqui a Jamaica. Já tô aqui com a campanha Ah, dela. quer falar aí, mano? Fala aí então. Vamos lá, Jamaica foi vice, tá certo? Ela foi segundo colocada no grupo C com 5 pontos, ao lado de México, El Salvador e Curaçao. Nas quartas de final enfrentou o Canadá, que ainda não é essa geração canadense e tudo Mas já mais. estava começando a melhorar. Já estava começando. Venceu por 2-1. Na semifinal se vingou do México, venceu por 1-0 na semi. E aí na final enfrentou os Estados Unidos. Mais uma vez os Estados Unidos estragando o sonho de uma zebra acontecer na Copa Ouro. Acabou perdendo por 2-1. Destaques da Jamaica, o goleiro André Blake, que foi eleito goleiro do torneio, os defensores Jermaine Taylor e Kemar Lawrence. Esses foram os destaques jamaicanos. Qual é a nota do eu só quero falar Canadá, da Jamaica, senhores? Olha, foi um mata-mata de respeito. Tirou um Canadá que tava melhorando, o México que, querendo ou não, ainda é uma das principais forças da CONCACAF, mas parou nos Estados Unidos na final, né? Eu coloquei uma nota 3 também, junto com o 12 de 91. Tem muito assim pra falar. Eu também colocaria ali nota 3. Então, vamos embora. A Copa Croácia, Ouro ainda vice-campeã mundial de 2018. Essa é pesada, mano. Não, acho que não tão Não, pesada, que nem vai vir ainda duas aí, que já estão chegando. não Aí. segura para 10, porque Não apesar de segura, não não. ser favorita, era. Para mim é igual a República Tcheca lá. Não era favorita, mas, pô. Nota Mas 6 ali, assim, aquela nota 6 Pô, ali. tinha o Mandzukic, tinha o Rakitic, o para mim, nota Modric. 6 é pouco. Por quê? Explico. Um mês antes da Copa, a Croácia até enfrentou o Brasil amistoso, que o Neymar voltou e perdeu. Cara, a Croácia parece que trocou o treinador 1 ou foi 2 meses antes da Copa. Que até agora o treinador croata acho que continua. Não sei se ele saiu depois da Eurocopa, não estou me recordando. Não acho que, tipo, ninguém esperava que ia chegar na final, claro. Tá ligado? Mas talvez umas oitavas, no máximo quartas. É porque também a Argentina foi uma zona naquela Copa, né? Mas enfim. A Argentina estava muito mal. Mas, assim, daquele grupo, mesmo com a. Claro, a Argentina tinha o Messi, de Maria e tal. Mas o Sampaoli estava com o vestiário totalmente detonado. Né? Naquele grupo ainda tinha a Islândia e a Nigéria. Né? Sim. Giovanni, quer ler a campanha? Claro, rapidinho aqui, pessoal. Você em primeiro no grupo D. Venceu por 2-0 a Nigéria, 3-0 a Argentina e 2-1 a Islândia. Foi um baile esse jogo contra a Foi. Argentina. Nas Foi. oitavas venceu a Dinamarca, 1-1 no tempo normal e na prorrogação, 3-2 nos pênaltis. Nas quartas de final Eu tenho grandes recordações desse jogo. Esse jogo foi sensacional. Foi. Eu tenho grandes recordações de como eu me encontrava no dia desse jogo. Aí não sabemos dizer, fica o mistério. Quem viveu, viveu. Nas quartas de final venceu a Rússia, 1-1 no tempo normal, 2-2 na prorrogação e 4-3 nos pênaltis. Nas semifinais, novamente, bateu a Inglaterra, porém novamente 1-1 no tempo normal e 2-1 na prorrogação. E na final perdeu para a França por 4-2. Aí é que tinha com Modric, Perisic, Mandzukic, enfim.
Rakitic, Vida. Lovren. Olha, Lovren, bom zagueiro. Vamos negociar então a Croácia no 7 e derruba o Iraque pro 6? 7? Não, Giovanni, pelo amor de Deus. Oi. Pra que 7? Ó, era que a Tunísia que chegou na semifinal, pô? Nota 6 então? Encaixa um 6 aí? Não, eu acho que é assim, a gente tá indo pra caminhos diferentes aqui. Tá. A Croácia, Mas apesar de, pô, foi uma zebra que chegou na final, beleza. Ah, mas era uma seleção muito forte, pô. Uhum. Não é como se fosse a Arábia Saudita, o Egito, entendeu? Eu colocaria muito para baixo, colocaria no 2, o 3 já está ocupado, mas eu até subiria eu até desceria essa República Tcheca aí para 2 e colocaria a Croácia no 3. Pra mim, 2 ou 3 é muito pouco, cara. Beleza, Mas um elenco tudo bom. tudo bem que é Copa do Mundo, beleza, mas pô, a Croácia, se você montasse em 2018 um top 8 seleções que você acharia que chegariam nas quartas de final, a Croácia estaria nela. Pô. Acho que não. Vamos não, quem mais estaria? Vamos lá. Brasil, França, Bélgica. Já vamos aí com 3. Inglaterra, Tá. 4. Inglaterra, de certa Inglaterra 4. Beleza. Quer Argentina, pôr Colômbia? apesar de Colômbia, eu coloco. Colômbia. 5. Argentina, 5. Colômbia, 6. Deixa eu ver aqui quem mais. Eu ia falar. Olha quem eu ia falar. O Giovanni ia me matar, a Itália. A Itália nem foi para aquela porra Sacana. O Chile ia ser o outro, então, né? O Chile também, que o Chile conseguiu aquela façanha, aquela proeza e não ir. A Dinamarca também conseguiu façanha. A Dinamarca? Não, Dinamarca, a Croácia tinha mais time que a Dinamarca. Só que a Croácia pariu um porco espinho, foi para os pênaltis contra a própria Dinamarca, cara. Tá bom, mas era mais time. Time no papel, Sim. era muito mais time. Deixa eu ver quem mais que decepcionou, que eu não tô lembrando das oitavas de final daquela Copa. Cara, as oitavas de final, Portugal rodou pro Uruguai. Portugal, Espanha, eu acho que Uruguai, vocês contariam? O Uruguai chegou até as quartas. Uruguai também. Já temos pelo menos 9 nessa conversa aí, 9 ou 10. Mas ainda assim eu acho que a Croácia está melhor do que muita gente aí. Muita gente eu não digo, vai. Mas que a Colômbia, talvez. Ó, do Grunge foram uns 2 ou 3. O Thier já colocou uma nota mais alta. Uns 4, 5 então na média. Acabou o jogo lá. Para livre. Para quem não sabe, a gente tá gravando aqui no meio de Nacional 0, São Paulo 0. Daqui a pouco. Se der tempo, vai começar a gravar em Flamengo e Bolívar, hein? Ih, Vocês não perdem por esperar. maravilha, pessoal. Vamos fazer o seguinte. E estamos discordando. E tem também Aí depois o Giovanni, a gente marca aí no dia que o time do Giovanni jogar. Sexta-feira agora, né? Só de sexta gravação. Sexta ou terça, enfim. Só pode sexta, sábado ou terça. Mas aí a gente liga lá na nossa querida Bandeirantes, o canal dos esportes. Maravilha. Com craque Neto comentando. Grande craque Neto. O Datena só não tá narrando agora porque ele tá fazendo outras coisas da vida dele. Videi imagens. Videi as imagens. Cadê as imagens? Mas enfim, eu colocaria a Croácia muito pra baixo. Ela não foi campeã. Se ela fosse campeã, era 10. Direto. Não tinha nem conversa. Eu fico curioso com essa Croácia, porque assim, eles literalmente jogaram um jogo a mais que a França, porque enfrentaram 3 prorrogações nas oitavas, quartas e semi. Aí, obviamente, chegaram mortos na final. Mas assim... não, mas a seleção da França podia vir qualquer um ali, ela ia ver. Aquela seleção é muito forte. Tava muito forte, Eu pensei na nota alta. O Grunge a nota baixa no seu Giovanni. Se o Giovanni ficar na dúvida, coloca no 5 aí, valeu então. Pode ser também. Porque assim, eu vou até falar com vocês. A Croácia, ela não deixou dúvidas do que ela faria na Copa do Mundo na primeira fase. Você meter, tudo bem, por mais que a Argentina tivesse uma bagunça, foi 3-0. Foi 3-0 e a Argentina não viu a cor da bola. Não, e assim, foi 3-0 fora os ameaços, pô. Foi. Entendeu? Foi assim uma coisa de maluco, dava pra ser um bagulho histórico aquilo lá. Mais do que já foi. Modric destruiu com aquele jogo. Cara,
ali foi uma das atuações que eu vi o Messi ser omisso dentro de Mas, campo. na verdade, ali foi onde escancarou que o vestiário da Argentina estava estourado, estava Tá. quebrado. A Argentina, inclusive, que foi para as oitavas de final fazendo hora extra na Copa do Mundo. Porque se a Nigéria não amarela e perde da Argentina na última rodada, a Nigéria passava, a Argentina ficava. Sim. Exato. Só segurar o empate a Nigéria não conseguiu, mas enfim. Mas, E aí, de fato, João? de justiça, a Argentina e França foi o melhor jogo da Copa, Cara, daquela nota Copa do 4 ou Mundo. nota 5, pessoal? Foi um jogo. É. Quer nota Bom. 4? Então, pessoal, agora Bom. seguimos aqui com Qatar 2019, que na minha opinião é outro nota 8. Eu ia falar. É 8 mesmo, né? Eu até. Dessa vez quem vai falar sou eu, a campanha. Pode falar. Esse era o Qatar A, né? Enquanto o Qatar B estava aqui jogando a Copa América. Exatamente. Deixa eu pegar aqui a campanha dele direitinho aqui para poder Pega a falar pra campanha que vocês. enquanto isso eu quero fazer uns comentários. Cara, é bizarro porque o Qatar, por que nota 8? Porque o Qatar no zero esquerda ainda até continua sendo, né? Embora tenha sediado a Copa de 2022, mas ia para a primeira Copa do Mundo de 2022 só por ser o país sede, né? E 2019, tipo, apareceu pro mundo campeão da Copa da Ásia, sem ser favorito nem nada, e tipo assim, foi muito... O Qatar ele nunca chegou nem perto de se classificar para Não. uma Copa do Mundo na história. E derrotou gente E, grande no obviamente, mata-mata vai- também. Que vai ficar sem chegar. Essa Copa Asiática que foi nos Emirados Árabes Unidos, né? O grupo do Qatar foi o grupo E, com a Arábia Saudita, Líbano e a Coreia do Norte. O Qatar começa fazendo 2-0 no Líbano, né, na estreia, depois enfia 6 na Coreia do Norte. Espero que os jogadores estejam bem. E depois, no clássico ali do Golfo, Qatar e Arábia Saudita, que tem relações ali políticas bem estremecidas, deve ter sido um jogo muito pegado, foi 2-0 para os Qatares. Então, veja, o Qatar passou com 9 pontos, né? Passou bem. Chega nas oitavas, ele vai enfrentar o Iraque, ganha por 1-0, esse jogo foi em Abu Dhabi. Aí agora pega a Coreia do Sul nas quartas de final, ganha por 1-0 de novo. Nas semifinais, pega os donos da casa, os Emirados Árabes Unidos, jogo em Abu Dhabi, estádio lotado, 4-0 Qatar. Atropelo, sem dó nem piedade. E na final, ganha do Japão. Aí, isso sobe a nota do Qatar absurdamente, porque assim, o Japão já era a melhor seleção da Ásia. Foi 3-1 em Abu Dhabi, inapelável. E era esperado que o Japão ganhasse o torneio, porque, né, como você acabou de falar. E o Japão até 2019 nunca tinha perdido uma final de Copa da Ásia. O Japão tira a Arábia Saudita, o Japão tira, tudo bem, tirou nas quartas o Vietnã, mas beleza. Que foi uma outra zebra, né? Mas tira o Irã, fez 3-0 no Irã. O Japão não estava mal. Exato. Simplesmente o Qatar passou por cima, por coincidência. As seleções B dos dois jogaram a Copa América em 2019 aqui. Né? Então, eu acho que é 8. É uma Qatar nota é 8. A nota grande, nota 8 mesmo. Nota 8. E pra mim a próxima seria... Aí o Marrocos na Copa do Mundo de 2022. Eu seguraria pra ser o meu 9. O último pra fechar os 4 ali pra segurar. Com certeza. Campanha Querem falar, eu falo. Ou vocês querem que eu fale de novo a campanha de Marrocos? Pode falar, mano. Fala aí, fica à vontade. Deixa eu pegar aqui. Embora, né, o nosso 10 já esteja meio que definido, mas eu seguraria pra nota 9 de qualquer forma. Já coloca na nota 9 aí, cara. Bom, Já podemos organizar então o Copa... 10? Já é meio óbvio o 10. Já quer organizar ou vai esperar mais um pouco? Não, já coloca o Não, calma aí, vamos explicar as campanhas de todo mundo ali antes. Sim, beleza, então. Entendeu? Tá, O Marrocos ele cai no grupo F, era um grupo muito forte, inclusive, com Croácia, Bélgica e Canadá. Vejam que o Marrocos claramente era cotada para ficar em quarto lugar, né, no grupo. Ou terceiro no máximo. Mas é que o Canadá já tinha uma seleção mais respeitável, né? Então eles começam empatando com a Croácia 0-0. Depois
aí começa a diversão. A brincadeira. Vence a Bélgica por 2-0, num jogo que poderia até ter sido mais, e ganha do Canadá por 2-1, se eu não me engano, acho que de virada. Bom, aí, meus amigos, o que acontece na segunda fase é putaria. A Península Ibérica pegou A Península Ibérica sofreu, os colonizadores de Marrocos sofreram. 0-0 contra a Espanha, 3-0 nos pênaltis, umas cobranças de pênaltis medíocres por parte da Espanha. Nas quartas de final, passa para o Portugal por 1-0. E das semifinais, 2-0 para a Espanha, para a França, desculpa, a França com as calças na mão, passando do Marrocos, um jogo assim, um sufoco lá. Né? Foi no dia que eu fiz a festa do meu casamento. Eu estava lá. O Giovanni estava lá. E na decisão de terceiro lugar, perde para a Croácia por 2-1. A campanha memorável, a melhor campanha de uma seleção africana na história dos mundiais. Exato. Tinha lá o goleiro Bono, que era, até hoje, né, tá colhendo os frutos daquela campanha, né? Ganhando uma grana violenta no Al Hilal agora, hein? Tinha o Hakimi, o Enesiri, que foi artilheiro do torneio não, da seleção do torneio, o Ziyech, o Anabá. O Bono, aliás, que eu até acho que tinha potencial para, pelo menos num time de segundo escalão ali da Europa, eu acho que ele ia brilhar, viu? Ele já era goleiro do Sevilha, pô. Ele era goleiro do Sevilha, mas eu acho que não, ele poderia ter ficado, isso que eu falo, entendeu? Sim. Não ter ido para a Arábia. Mas aí, tanto a cultura dele, né, e tal. Então, geralmente, o pessoal que é muçulmano e vai para a Arábia, eu passo com pano, porque é mais tranquilo do que jogar na Europa. Sim. Ele ficou no restante daquela temporada, né? E o Sevilha foi campeão da Europa League contra a Roma. Foi. E ele pegou, se eu não me engano, 2 pênaltis na disputa de pênalti. Não, ele é um baita goleiro. Para mim, ele é talvez ele seja o melhor goleiro da África hoje. Assim, com uma tranquilidade total. Nota 9, Marrocos. Pode tocar aí já na nota 9, Giovanni. Nota 9. Uma campanha espetacular. Costa do Marfim, campeã da Copa das Nações Africanas de 2023. Tia, faça as honras, porque essa é uma história muito engraçada que eu deixei você contar. Essa eu vou fazer questão de falar. Porque assim, eu tenho umas coisinhas pra falar sobre a Costa do Marfim. Pode falar aí, mano. Vamos lá. Costa do Marfim, do ano passado, né? Foi campeã, né, no caso. Vamos lá. O que aconteceu com a nossa Costa do Marfim? O país sede caiu no grupo A, né? Se classificou como a quarta melhor, terceira colocada, com apenas uma vitória nos 3 jogos, né? E acabou perdendo os outros 2, num grupo ao lado de Guiné Equatorial, Nigéria e Guiné-Bissau. Guarda essa Nigéria aí para frente. Só um detalhe, a Costa do Marfim que era dona da casa. Exatamente. Esse vai derrubar a nota, já vou logo avisando. Vai. Aí, partindo para as oitavas, enfrentaram quem? Senegal, atual campeã do torneio. Empataram por 1-1 e venceram nos pênaltis por 5-4. Nas quartas de final, enfrentaram Mali, venceram por 2-1. Na semi, enfrentaram a querida República Democrática do Congo, uma das surpresas daquele torneio também. Acabaram vencendo por 1-0, os donos da casa venceram, né? E na final tiveram um duelo, um repeteco, né, da fase de grupos, né, contra a Nigéria, e dessa vez venceram por 2-1. O que chama a atenção nisso tudo, dessa campanha da Costa do Marfim, é que os caras demitiram o treinador no meio do torneio. Assumiu o interino e o cara conseguiu fazer com que a Costa do Marfim fosse campeã. Para mim isso é bizarro. Para mim essa é... Mas a Costa do Marfim não era uma seleção já consolidada na África? Então, é isso que eu ia falar. Para mim vai ser uma nota baixa. Por quê? Não foi o primeiro título da Costa do Marfim, e sim o terceiro. Né? Ela tinha ganho 2015, ganha de Gana, e ganha 2000 e... Foi o terceiro ou foi o segundo? Foi o terceiro. Ganha 92 também. Também em cima de Gana. Né?
Sabe por que eu considero uma certa zebra E também? sabe por quê? Porque Porque, zebra é porque não tinha mais os caras que eram. sim, Exato, e exatamente. faz 2 ciclos que ela não ia nem para a Copa. Continuou sem ir. Costa do Marfim desapareceu do cenário do futebol. Sim, Né? Aliás, eu vou até pesquisar o que eles andaram fazendo nas eliminatórias. eu acho que as eliminatórias da África vão engrossar o caldo mais agora. Então, vou dar uma olhada para saber como eles estão, mas podem falar aí. Então, a minha Giovanni, preocupação sobre a faça Costa do suas Marfim. considerações, por Então, as favor. minhas considerações aqui não falei. A Costa do Marfim já é uma seleção um pouco mais nova por conta dos últimos anos, embora a Costa do Marfim não foi nem 18 nem 22 para a Copa, né? Se eu não me engano. A última vez que foi para a Isso, Copa foi 14, mas 12. eu não consigo ver a Costa do Marfim como uma certa zebra, embora fez uma campanha até que bizarra, né? Tá aí por conta da campanha feita, né? Mas eu colocando uma nota 5 ou 6 aí no meio mesmo, talvez uma nota 5. 5 talvez é uma boa. Para mim também, nota 5. Deixa eu só falar aqui para vocês como é que tá. Posso fechar na 5 então? Pode, Pode. fica à A vontade. situação da zona ali da África. Deixa eu colocar aqui para vocês. Manda bala. Deixa eu achar a Costa do Marfim aqui também, né? Tá difícil. É muito grupo também. Acho que na segunda fase ainda. Ela tá até em primeiro, né? Só que ela tá em primeiro num grupo com Gabão, Burundi, Quênia, Gâmbia e Seychelles. Aí também, né? É. É Mas só que aquela. acontece que o primeiro classifica, tá? Classifica Sim, direto. Pode crer. Então é possível que a Costa do Marfim volte, mas ajuda o grupo a ser fraco. Só que são 6 seleções, como eu falei, só 4 jogos foram feitos e a Costa do Marfim só está um ponto na frente do Gabão, Certo. a 10-9. Então, pode ser que esteja vindo uma geração nova, uma geração que. que tem o Haller, né? O QSE, que apesar que é já um pouco mais velho e tudo mais. Isso. Bom, e finalmente a Jordânia na Copa da Ásia de 2023. Essa vai Essa aí, viu? A Jordânia de 23 passou como a melhor terceira colocada com 4 pontos no grupo E, ao lado de Bahrein, Coreia do Sul e Malásia. Fez 3-2 no Iraque nas oitavas, 1-0 no Tajiquistão nas quartas, 2-0 na Coreia do Sul nas semifinais e perdeu na final pro Catar novamente por 3-1. Catar acabou sendo bicampeão da Copa da Ásia. Esse jogo contra a Coreia do Sul eu assisti na ESPN. Hum, Eu lembro muito bem dele. Me lembro A de alguma Jordânia coisa. foi aquele clássico jogo que, se é no videogame, você. Se você tá com a Coreia do Sul e tá no videogame, você desliga e volta. Não entrou nada da Coreia do Sul. A Jordânia achou os 2 gols. Entendeu? Mas assim, não estou tirando os méritos dos jordanianos. claro, claro. Realmente. Futebol tem suas várias maneiras de se jogar e O conseguir. futebol, o futebol ele é mágico por causa disso. Entendeu? Você pode ser até uma equipe muito, muito inferior à outra e pode ganhar. Basta a outra estar num dia e você estar num dia abençoado. Então, assim, é uma campanha forte. A Jordânia nunca sequer foi para uma Copa do Mundo. Ela nunca chegou perto de estar numa Copa do Mundo também. Tá? Obviamente, nunca tinha ganho uma Copa Asiática. É uma seleção que, apesar de do país ter muito petróleo, de ficar ali perto da Arábia Saudita, do Catar, não tem uma liga reconhecida por atrair grandes jogadores. Sim. O futebol local não é desenvolvido. E tanto é que a maior parte dos convocados, dos 25, do 25 a 26, 26 convocados, 25. a maior, 25, 26, enfim, jogam no futebol local, cara. Só tem outro o que. principal aqui, eu estou vendo aqui a lista de convocados, é o Moussa Altamari, que é do Montpellier. Exatamente. É verdade. Aí tem os caras do futebol malaio, o Fadi Awad. Sim. E é isso aí. É o Fadi Awad e o Nur Al-Hadbe, que também joga na Malásia. Tem gente que joga na Líbia. Ó a nota 6 assim, ó. Tá chamando. Não.
Não. Eu acho que vai ter que descer esse Iraque das 7 para 6 e colocar eles na 7, pô. Eita. Vai, opa. O Iraque já tinha ido para as Olimpíadas 2004, já tinha sido vice-campeão anteriormente. Faz sentido. Faz sentido. Vai Eu comprar tiraria então. o Iraque daí e Já colocaria compro. a Jordânia. Coloca o Iraque na 6, a Jordânia na 7. Isso. Bom, senhores, agora vai chegando aquela parte mais aguda do programa. Giovanni, conte-nos por que a Coreia do Sul de 2002, que apesar de ter uma zebra, está segurada para 0. Porque pelo menos a Bolívia, em campo, jogou e fez por merecer o título. Agora, a Coreia do Sul, cara, o que fizeram pra Coreia do Sul, cara? Irmão, bota logo essa bomba aí no Não, zero. calma aí, eu vou falar da Bolívia. Não põe ainda, não. Vai ser o 0. Mas, beleza, Já posso fazer as honras? pode. Claro que essa é uma história muito famosa no futebol, que eu acho que até valeria um rio. O Giovanni tá tão. Ele chega a ficar roxo de raiva, eu conto um pouco para vocês. Exatamente. A Coreia Conta do aí. Sul era uma das sedes da Copa de 2002, né? E ela passa num grupo que tem Portugal, Estados Unidos e Polônia. Ela passa em segundo lugar. E ela vai enfrentar a Itália. Foi em primeiro. Foi em primeiro? Desculpa, foi em primeiro. Os Estados Unidos passam em segundo, verdade. E ela vai enfrentar a Itália, que era favoritíssima. A Itália do Totti, Del Piero, era mais ou menos a base que viria a ser campeã mundial em 2006. É um jogo assim que a arbitragem do equatoriano, eu esqueci o nome dele, que já foi até envolvido com tráfico de droga, o juiz, claramente pró-Coreia, é anulado um gol do Totti na prorrogação, e a Coreia consegue fazer um gol de ouro ali numa situação um pouco irregular, né, digamos assim, e avança às quartas. Só que aí vocês pensam que acabou? Não acabou. Ela vai enfrentar a Espanha. O jogo também ele é amarrado, a Coreia do Sul se segura, a Espanha faz um gol mal anulado e vai para os pênaltis. A Espanha tem, acho que se eu não me engano, 1 ou 2 pênaltis que é mandado voltar. O goleiro da Coreia estava mais adiantado que relógio adiantado, conseguiu pegar 2. E aí, depois no corte, aí você coloca a capa do jornal AS, né? Como é que foi? A capa do AS no dia seguinte é sensacional. Procura também alguma capa da Gazeta dello Sport, alguma Eu vejo assim. Corriere della Sierra. Enfim, assim, foi um escárnio. A antipatia da opinião mundial na época era clara contra a Coreia do Sul. Tá? Pega a Alemanha, perde 2-1. E aí depois perde para a Turquia, porque eu acho que ia ficar muito feio para a FIFA já o que estava acontecendo. A Copa de 2002, eu lembro que eu acompanhei, né? Foi a primeira Copa que eu vi com mais afinco. Teve arbitragens contestadíssimas, assim, para todo lado. O Brasil contra a Turquia lá no primeiro jogo, na estreia, que a gente tinha comentado. Essas da Coreia do Sul. Assim, foi uma Copa de arbitragem assim, tenebrosa. Né? E contra a Coreia do Sul, o que aconteceu contra a Itália, para a Coreia do Sul, o que aconteceu contra a Itália, o que aconteceu contra a Espanha, é coisa assim para entrar para a história do futebol. O senhor aí falando da arbitragem, o próprio Brasil e Bélgica também, que teve polêmica. Brasil e Bélgica, esse que que era o Wilmots estava pistolaço com o Brasil, né? Depois treinou a Bélgica e considerou isso como uma vingança pessoal até, e dou razão para ele. Ou seja, a arbitragem estava muito ruim. Por outro lado, a Bolívia, que ficou com a nota 1, jogou a Copa América, né, de 63, é o único título da história da Bolívia. Esse campeonato foi na própria Bolívia. O Uruguai não jogou, o Uruguai ainda era uma seleção muito forte. A Argentina e o Brasil mandaram times B. Então, por exemplo, uma curiosidade da Argentina é que o César Luiz Menotti, né, que depois virou um treinador muito famoso, jogou aquela Copa América, né? Mas o Brasil mesmo, apesar de ter mandado o Aimoré Moreira, não tinha ninguém assim de muito nome. Tinha jogadores Peter, Procópio, Silas, que não é o Silas que jogou no São Paulo nos anos 80, Amaury Silva, o Cláudio.
Então eram jogadores assim, para lá de alternativos, era basicamente um catadão ali que o pessoal viu ali no Brasil e mandou. O Brasil chega na final contra a Bolívia e foi 5-4. A Bolívia ainda quase perdeu do Brasil nessa final. O Brasil que ficou como segundo colocado. A Bolívia joga 6 jogos, faz 5 vitórias e um empate. Mas, até onde ele sabe, não foi roubado. Maravilha. Enfim, agora Essa disputa do 10 pessoal. vamos ver a nota 10. Thier, explica pra gente a campanha da Dinamarca. Não, da Dinamarca não. Da Bulgária na Copa de 94. Da Dinamarca eu ainda tenho na cabeça, eu explico aqui. Vamos E eu falo da embora. Grécia de 2004, então. Beleza. Beleza. Vamos falar sobre a querida Bulgária de 94. Já foi um pouco antecipada, né? O que é que aconteceu com a Bulgária em 94? Caiu no grupo D, né? Avançou em segundo lugar, perdeu para a Nigéria por 3-0, ganhou da Grécia, que foi o saco de pancadas daquele grupo, por 4-0, e venceu da Argentina por 2-0. Aí nas oitavas de final passou do México, empatou por 1-1 no tempo normal e na prorrogação, e venceu nos pênaltis por 3-1. Nas quartas de final, aí a brincadeira começa, né? Venceu a Alemanha com autoridade, como o Bruno já tinha explicado, por 2-1. E na semifinal acabou perdendo para que viria a ser a vice-campeã, a Itália, né? Por 2-1. Na decisão terceiro lugar, tomaram a sacolada da Suécia por 4-0. Como destaques, né? Tem o Istro Stoichkov, que foi artilheiro da Copa com 6 gols. O Balakov, que foi seleção do torneio também, e outro destaque era o Jordan Leshkov. Tá certo? Perfeito. Bom, a Dinamarca, na Euro de 92, ela nem deveria estar lá. Isso é o que leva ela a estar segurada para 10. Nas eliminatórias, ela cai no grupo com Iugoslávia, Irlanda do Norte, Áustria e Ilhas Faroé. Ela passa em segundo, ela não deveria ir, porque só passava no primeiro, porém a Iugoslávia, no começo dos anos 90, estava passando pelo seu processo de dissolução. Então a FIFA, ela bane. A FIFA não, desculpa, a UEFA, ela bane a seleção da Iugoslávia de jogar, né, a Euro, assim como as eliminatórias para a Copa de 94 também, o que foi uma pena, porque aquela seleção da Iugoslávia era muito boa. Já apareceu em outros ovais ou racha aqui. Chega na primeira fase, né? Cai num grupo com Suécia, Dinamarca, França e Inglaterra. A Suécia é dona da casa. Ela empata com a França. Desculpa. Ela empata com a Inglaterra. Perde da Suécia e ganha da França. Esse resultado elimina os franceses. Né? E eles avançam. Naquela época eram só 8 seleções, né? Vai para a semifinal. Eles ganham da Holanda, que era a atual campeã europeia, ganhando os pênaltis, né? Por 2-2 no tempo normal e 5-4 nos pênaltis. E aí a nossa Alemanha de novo apontando aí, sendo carrasco de zebra, né? Perdeu por 2-0. Grandes destaques ali era o Laudrup, né? Que jogava no Barcelona. Tinha o Larsen, que era muito bom de bola. O Elstrup também era um grande jogador. E o Peter Schmeichel, que era o goleiro, o pai do goleiro do Leicester. O Gruge, pelo que eu pesquisei, esse era o irmão menos conhecido do Laudrup, o Brian, porque o Michael parece que ele estava tretado com o treinador na época e não disputou aquela Euro. Depois você pode dar uma pesquisada aí. Deixa eu dar uma olhada aqui agora. Que o Brian, ele surgiu nessa Euro, mas também não fez muita coisa depois. O Brian Laudrup, se eu não me engano, eu acho que até jogou no Rangers. Agora eu não sei se foi o Brian ou se foi o Michael. Acho que foi o Brian Laudrup. E tinha o Michael, que já jogava até no United já. Sim. O Brian Laudrup estava no Bayern de Munique, jogou, e é isso aí mesmo. Era o Brian Laudrup, então. O Michael Laudrup, ele não foi porque ele teve uma treta com o treinador. Acabou deixando de ser campeão europeu. E esse jogo aí, complementando o Grunge, para muitos não sabem, esse talvez tenha sido a maior
como é que eu posso dizer? A maior cera já existente na história do futebol. Que esse jogo fez Mudou regra esse jogo aí. mudar a O jogo regra. mudou regra. A O jogo Dinamarca mudou regra. consegue segurar a pressão inicial da Alemanha, faz 1-0. A partir do 1-0, o que os dinamarqueses pudessem recuar para o Peter Schmeichel, que naquela época o goleiro poderia pegar com a mão a bola recuada. Não. Isso. Fizeram aquilo de todas as maneiras possíveis. Aí a Alemanha, puta da vida, tentou ir para cima, mas não conseguia nada. Depois a Dinamarca fez segundo gol e matou o jogo. Foi uma bizarrice sem fim aquele jogo. Isso mudou regra, porque naquela época podia três grandes mudanças de regras da FIFA para 93. Uma dessas foi essa aí que você falou. A outra foi a relação do impedimento, né? Porque naquela época a mesma linha era impedimento, né? E o fato de vitória dar 3 pontos. Naquela época a vitória ainda valia 2. E aí o Giovanni vai falar da Grécia, né? Campeão da Eurocopa de 2004 aí. Vamos falar um pouquinho da Grécia aí, que ficou em segundo colocado no grupo A, já vencido Portugal na estreia por 2-1, já dando uma palhinha do que iria acontecer mais pro final da competição, né? Empatou 1-1 com a Espanha e perdeu de 2-1 para a Rússia. Nas quartas de final, venceu a França por 1-0. Nas semifinais, venceu a República Tcheca na prorrogação, fez 0-0 no tempo normal e 1-0 na prorrogação. E voltou a vencer Portugal na decisão por 1-0. Destaques para Ângelos Charles, foi o artilheiro da competição com 3 gols. Teodoros Zagorakis, que foi o melhor jogador do torneio. Taianos Delas, Jorkas Seitarides e Antônios Nicopolides foram os destaques daquela Grécia histórica até hoje. Olha, eu acho assim, não tem muito segredo no que vai acontecer aqui não, tá? Não tem mesmo. A Grécia com certeza vai ficar com uma nota 10. Alguém discorda? Não. Não, pode colocar aí a Grécia nota 10, porque impressionante, cara. Tinha grandes seleções na época. A França, apesar do vexame em 2002, a Holanda tinha uma excelente seleção. A Alemanha tinha uma boa seleção, contudo foi um fiasco, né? Tanto é que dali começou a reconstrução do futebol alemão. Portugal, que era uma das favoritas por estar em casa e ter uma geração muito boa, que acabou não tendo títulos, né? Mas só um título mesmo foi a Euro 2016. Fora a própria República Tcheca que a gente citou aqui, que corria mais por fora. Mas a Grécia ganhar, cara, como o Grunge falou isso, não fez nada antes e nem fez depois. Depois, até ela foi para a Copa de 94, mas como você mesmo falou, ela foi o saco de pancada, não só do grupo, ela foi o saco de pancada da Copa. Ela saiu da Copa sem fazer um gol. E nem precisa ir longe. Vamos para a Copa das Confederações de 2005. Foi um saco de pancada. Mas a Grécia deu trabalho pro tal do quadrado mágico lá, viu? Mas ali, se eu não me engano, aquele jogo foi 4-0, não? Não, foi não, pô. Deixa eu dar uma olhada. Eu sei que ela jogou com o Brasil. Jogou, mas aquela Grécia não fez nada. Nada. Não fez. E assim, o que acontece? Que me perdoem o pessoal mais novo, né? Os jovens que não viram aquela época. Aquilo ali, pra mim, foi a época de ouro do futebol europeu, pô. Ali foi. Todas as seleções grandes eram favoritas a alguma coisa. A Copa do Mundo, a Eurocopa. Era muito jogador bom espalhado por todo o campo. Não te falei que a Grécia não fez nada, ó? Campanha da Grécia, 3-0 contra o Brasil, Adriano, Robinho e Juninho Pernambucano. É verdade, mas eu confundi com o Japão. Aquele Japão é passado. Eu confundi com o Japão, porque o Brasil, para quem não sabe, ou para quem gosta de ficar vangloriando aquela geração furreca do Brasil, ele passa em segundo no grupo dele. Ele perde do México por 1-0 e empata com o Japão 2-2. O que o Borghetti gostava de fazer gol na seleção brasileira era sacanagem, viu? A gente fala um pouco mais sobre essa seleção. Nosso Vaio Racha melhores seleções que nunca ganharam a Copa. Depois vocês deem uma olhadinha lá. Giovanni, para você, quem está mais perto de competir com a Grécia ali pelo 10? A Bulgária ou a nossa Dinamarca? Eu acho a Dinamarca de 92. Dinamarca 92 e você, Tia?
Eu também acho a Dinamarca. Porque a Dinamarca não era pra ter sido nem chamada pra isso, pra falar a verdade. Eu também acho, eu acho que a gente pode fechar por isso mesmo. Mas assim, Bom, a Bulgária também merece menções bem honrosas, Marrocos porque, também merece. sim, Marrocos, obviamente. porque É. a Bulgária, que eu, pelo assim, claro, não era nascido nem nada, não sei se o Grunge tem alguma informação, mas não acho que era cotada para alguma coisa naquela Não, Copa. Não, não, não. Eu já vi algumas coisas da época, 92, 94 até era nascido, mas eu tinha 2 anos de idade. É, a Bulgária ela era, vai, vamos supor, se o Egito for para a Copa, não é o Salah que vai carregar nas costas? Uhum. A Bulgária era a mesma coisa com o Stoichkov, entendeu? tá certo. Era a Noruega da época, vai. O Haaland Sim. leva a galera nas costas e aí era a Bulgária com o Stoichkov e tal. Mas isso fez uma afronta a muito jogador búlgaro também. Só que a Bulgária está no mesmo nível da Grécia, por isso que eu acho que até é interessante citar isso, porque a Bulgária depois nunca mais fez nada. Ela até vai para a Copa de 98, mas depois fome, cenário, depois que o Stoichkov para. Sim. A Dinamarca ela ainda tem um respiro. Ela vai para a Copa de 98, bate quartas de final, cai para o Brasil num jogo, num baita jogo. Jogaço. Tinha o Brian e o Michael Laudrup, tinha o Schmeichel, que era um baita de um goleiro do Manchester United. Então era uma seleção forte. Só que naquela época todo mundo era mais novo e não tinha o principal jogador. Esse que é o negócio ainda. Que o Brian Laudrup não era o principal jogador. Apesar de estar no Bayern de Munique. O principal jogador era o Michael Laudrup. E Que nem era do foi. Barcelona. Uma No loucura. Dream Team do Barcelona, né, na época. Então, pessoal, é isso aí. Alguém quer mudar alguma coisa? Eu acho que é isso aí, pessoal. Tietê, uma alteração aí. Não. Aquela Então, classe que eu já tinha dito, mas isso vai ficar por ali mesmo, é isso aí. então para nós, a Grécia de 2004, campeã da Eurocopa, é a maior zebra da história do futebol de seleções. Se você concorda, se você discorda, comente aí, deixe seus comentários. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite e até mais. Até mais, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu. Boa noite. Valeu, Tamo junto. valeu.